Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Amigos da Amazônia. Hoje vamos falar sobre uma lei que afeta diferentes setores e serviços, a LGPD. A Lei de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020, tem como principal objetivo proteger os direitos de liberdade e privacidade. Olha, cada vez mais as empresas têm buscado diferentes formas de proteger os seus dados pessoais. Uma delas é o Grupo Rovema, que tem uma equipe exclusiva para tratar da aplicação da LGPD no seu ambiente de trabalho. É claro que tudo isso é somente um aperitivo de tudo que vai rolar no programa de hoje. Quer saber muito mais? Não pode se acomodar que o Amigos da Amazônia está no ar. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em agosto de 2020. A norma determina que empresas de todos os segmentos pensem em formas para tratar e armazenar os dados pessoais dos seus clientes, fornecedores e empregados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi homologada em 2018. A gente vem de um processo desde 2010 para que a gente chegasse a esse momento. Em 2010, o Ministério da Justiça promoveu uma consulta pública para começar a conversar sobre uma possível lei de proteção de dados. Nesse caminho, nós tivemos o Marco Civil da Internet, em 2014, que regulamentou a internet no país, o uso da internet e seus usuários. Em 2016, nós tivemos o projeto de lei aprovado, trazendo aí a expectativa da proteção de dados para o nosso país, no nosso ordenamento jurídico. Em 2018, no final do governo do presidente Michel Temer, nós tivemos a homologação da lei que fala sobre a proteção dos dados pessoais de pessoas físicas. Esta lei ela não protege dados de pessoas jurídicas, de empresas. Então, tanto órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito público, como pessoas jurídicas de direito privado, assim como pessoas naturais que utilizam dados pessoais, precisam realizar a proteção de dados pessoais de pessoas físicas. Nesse sentido, a gente teve aí 2 anos, de 2018 até 2020, para que a lei realmente entrasse em vigor no país. E no ano passado, em setembro de 2020, nós tivemos o início da vigência da legislação, com uma única diferença. A lei entrou em vigor no ano passado, mas as sanções administrativas entraram em vigor recentemente, agora em 2021. De acordo com a especialista, além de trazer muitos benefícios para a proteção de dados, a norma vem para mudar a forma como os dados pessoais de pessoas físicas são tratados e armazenados. É muito importante a gente destacar que a lei ela não protege só dados pessoais no meio digital. Ela protege os dados pessoais também no meio físico. Mas nesse tempo, em especial agora, no período de pandemia, nós tivemos uma pulverização da utilização dos dados pessoais, ou seja, passamos a utilizar muito mais a internet para compra de produtos e serviços de um modo geral, e os nossos dados passaram a estar mais aí intensivamente divulgados nas redes sociais, na internet de um modo geral. Assim, essa lei ela vem para mudar a nossa cultura de proteção de dados. O que significa dizer isso? Significa dizer que a gente precisa entender, enquanto titular dos dados pessoais, que os nossos dados não podem estar em qualquer lugar. Meu nome, meu CPF, meu RG, todos esses dados, minha matrícula, todas essas informações são preciosas e elas só podem ser utilizadas por empresas, por órgão público, se elas estiverem dentro de bases legais estabelecidas pela legislação. A especialista ainda fala sobre os deveres que órgãos privados precisam cumprir e dá exemplos de iniciativas que podem ser realizadas por empresas para se adequarem à lei. Para as empresas privadas, de um modo geral, sejam elas grandes empresas, médias empresas ou pequenas empresas, nós precisamos de um programa muito bem delineado
para a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa dizer que demanda profissionais qualificados, profissionais que entendam da lei, que entendam de segurança da informação, que entendam de compliance e risco, né, e que entendam aí de técnicas muito bem delineadas já pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles estão atuando desde o ano passado e no próprio site da autoridade nós já temos muitos guias que dão as parametrizações de como as empresas precisam realizar essa adequação. Um assunto que ainda é bastante debatido no meio corporativo. E a DDIL Associados assessora e realiza projetos voltados à adequação da LGPD dentro de empresas da Zona Franca de Manaus. Vamos acompanhar. O trabalho de implantação da LGPD nas empresas, desenvolvido pela DDIL, envolve 6 etapas. Os serviços vão desde a conscientização até o monitoramento dos dados pessoais. Nós desenvolvemos adequação à implementação LGPD nas empresas, envolvendo 6 etapas. Algumas empresas entendem necessário menos ou mais etapas e nós entendemos que 6 etapas são suficientes. Então nós temos aí avaliação e conscientização, mapeamento, gap analysis, planejamento, implementação e monitoramento. A avaliação e conscientização, nós iniciamos avaliando aquela empresa, né, os setores que são envolvidos dentro daquela empresa, número de funcionários, a quantidade de dados que são tratados, de titulares, o período, e já também participamos da empresa de uma forma de conscientização. E então nós passamos para o mapeamento, né? O mapeamento ele é mais setorizado, né? Nós entendemos que cada setor daquela empresa ela precisa ser criteriosamente mapeada, analisada, quais os dados de titulares que são tratados, o período que é tratado, qual a necessidade daquele período ser tratado. E aí nós conseguimos avançar para os buracos, gap analysis, que são exatamente os tratamentos, os dados que são tratados de forma equivocada ou período que não há necessidade de ser tão extenso para que haja uma manutenção daqueles dados, né? E aí nós avançamos também para o planejamento. Depois que nós verificamos como a empresa trata os dados dos titulares, o período, todo o procedimento setorizado, nós fazemos um planejamento para que aqueles setores, aquela empresa tenha uma adequação à norma. E isso implica, primeira pergunta, qual a necessidade, é a palavra-chave, de tratarmos esses dados de titulares? Existe a necessidade, sim ou não? E aí nós conseguimos avançar para outras etapas. E aí, com o planejamento, nós conseguimos implementar justamente na empresa e nesses setores que nós encontramos as falhas, implementar exatamente o que nós vamos adequar à LGPD e estarmos cada vez mais próximos da norma, né? Obedecendo a norma e respeitando a norma, não somente a LGPD, mas outras normas correlatas. E não acaba por aí, porque existe um monitoramento. Além de assessorar as empresas com sede na Zona Franca de Manaus, na área tributária e de incentivos, a DDIL Associados atua em diversas outras áreas. A DDIL existe desde 1995, ou seja, são 26 anos. Quando eu comecei já havia 2 sócios aqui, os sócios sêniores. E com a minha chegada aumentamos esse quadro e a partir daí começou a expandir. A DDIL atua basicamente dando suporte às empresas. Tudo que uma empresa necessita para fazer um serviço bem feito, com qualidade, com respaldo técnico, a DDIL atua. Trabalhista, civil, na parte de tributos, ambiental, parte de LGPD, enfim, todo o suporte que se faz necessário. Bem interessante esse trabalho desenvolvido pela DDIL Associados. E agora vamos para a nossa primeira parada aqui no Amigos da Amazônia, mais calma, porque no próximo bloco a gente vai conhecer as empresas aqui da região norte que já aderem à LGPD. A gente volta já.
De volta com Amigos da Amazônia, agora vamos saber como o Grupo Rovemo aplica a Lei Geral de Proteção de Dados no seu ambiente de trabalho. A empresa lá de Porto Velho, que atua no ramo da indústria, comércio e financeiro, criou uma equipe exclusiva para tratar da aplicação da LGPD. Confere aí. Foi em 2019, logo após surgir a Lei Geral de Proteção de Dados, que o departamento jurídico da empresa começou a desenvolver estratégias para a aplicação da lei. A equipe jurídica, juntamente com a equipe de tecnologia, começou a discutir sobre o tema no mês de julho de 2019, quando os profissionais envolvidos no projeto participaram de treinamentos e capacitação visando a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no Grupo Rovemo. No ano de 2020, a equipe começou o mapeamento e o levantamento de dados pessoais junto às unidades do Grupo Rovemo. Atualmente, a equipe de Lei Geral de Proteção de Dados é liderada pelo encarregado de dados Gustavo Tavares, que no ano de 2020 foi nomeado o responsável pela implantação da Lei Geral de Proteção de Dados nas diversas unidades do Grupo Rovemo. O conhecimento total do processo é uma das vantagens que o Grupo Rovemo obteve após criar a equipe exclusiva para a aplicação da LGPD. Além disso, a parceria com outras empresas também contribui para que tudo esteja em conformidade. O ponto mais positivo que nós tivemos é que nós precisamos conhecer mais o nosso processo. Tivemos que entrevistar a mais afim, fomos em todas as unidades do Grupo Rovemo, desde o Acre a Vilhena, né? Onde o Grupo Rovemo tem unidades de negócio, nós fomos e entrevistamos cada pessoa para conhecer o processo. E nisso, quando você vai mais a fundo do processo, você conhece onde o momento correto que é coletado os dados daquele titular, CPF, nome completo, endereço, e nisso você vai mapeando e vendo informações que são relevantes para o negócio e informações que não fazem sentido, que eram coletadas. Então você tem um ganho positivo, você diminui a quantidade de dados que é coletado e faz com que a venda se torne mais rápida. E temos parceria com outras empresas, temos parceria, ferramentas contratadas, né, para apoiar o projeto. Hoje nós temos uma ferramenta que é líder de mercado e utilizada por grandes bancos, né, instituições bancárias, para apoiar o projeto. Temos empresas parceiras que nos ajudam, escritórios de advocacia e tudo mais, também que apoiam o projeto para ter um corpo jurídico mais forte. No Grupo Rovemo, os colaboradores também são orientados a garantir a segurança de seus dados pessoais. Quando eles têm o conhecimento, a conscientização da importância dos dados, eles ficam mais atentos. Então não deixam compartilhar isso, eles levam para dentro de casa. Então não compartilham o CPF com qualquer pessoa, com qualquer localização. No supermercado, por exemplo, na hora de passar o CPF, ele vai falar ou ele vai digitar? Então ele prefere digitar, no caso para informar algum programa de nota fiscal como tem no estado de Rondônia. A LGPD, ela vem ajudar-nos a nos proteger dos nossos dados pessoais, RG, CPF, e-mails, para que não possamos, né, informar e distribuir essas informações aleatórias, né? E é por isso que é muito importante para todos nós. Sempre me previno, né, até porque eu trabalho com as informações de clientes aqui no grupo e aí nós precisamos atuar quanto mais rápido, né, melhor para a gente. Então, as minhas informações, a questão da lei, né, de prevenção, seria a gente não ficar alterando as senhas, né, com frequências, e-mails, principalmente não abrir e-mails que não sejam de acordo, né, e-mails falsos, links, né, sempre fazer downloads em suas máquinas. De fato mudou muita coisa, né? Antigamente nós não tínhamos noção do que era jogar um papelzinho de ponto, jogar documentos, né, no lixo que contava dados de clientes nossos, informações contábeis, né, no lixo. Então assim, essa questão veio para ajudar mesmo e a cultura nossa, né?
Bom, o Grupo Rovema, quem não conhece ainda, né, é um grupo bem dinâmico. Nós revendemos desde caminhões, trabalhamos com pecuária, temos veículos leves, Fiat, Mitsubishi, tem novas marcas entrando para o grupo, novas concessões que nós conseguimos. Estamos nos tornando um importante parceiro, um player do mercado energético nacional, que a Rovema Energia vai começar a fornecer energia para o mercado nacional. Isso é um marco muito importante. Temos a parte de piscicultura, a parte de pecuária, lavoura, a fábrica de nutrição animal, a Sustenutri. Então é um grupo bem dinâmico. Eu, Gustavo, tenho muito orgulho de trabalhar num grupo tão dinâmico, tão cheio de desafios, porque no mesmo dia eu falo de gado e falo de caminhão, e tudo está relacionado dentro do Grupo Rovema, e todos eles têm algum dado de algum titular de negócio, então tem um CPF, tem alguma informação sendo tratada. Para mim é muito gratificante trabalhar no Grupo Rovema. Embora seja um processo ainda em andamento, a gente percebe que as empresas já buscam ferramentas para o armazenamento desses dados. E agora chegou o momento da nossa última parada aqui no Amigos da Amazônia, mas calma, porque no próximo bloco você vai conhecer mais uma empresa que já adere à LGPD. A gente volta já. De volta com Amigos da Amazônia. Gente, lá em Porto Velho, a agência de publicidade Janela Aberta também já adere à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer saber como eles desenvolvem este trabalho? Confere aí. A Lei de Proteção de Dados ela veio para formalizar algumas atitudes que a empresa já tinha, né? Então foi importante porque a gente tinha dificuldade de chegar para o cliente e dizer que era importante tanto a gente ter um documento, né, para que ele autorizasse que a gente usasse a imagem dele nas produções, como também o ambiente privado, né, que é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas a gente sempre, nas produções, também faz um termo, tanto do uso da pessoa, como o uso do ambiente privado, para que a gente não tenha problema nenhum futuramente nessas produções dos nossos clientes. O cuidado com os dados dos clientes vem desde quando eu ainda não era empresário. Então, eu sempre achei muito importante a gente ter essa transparência relacionado aos dados do cliente. É muito chato você abordar alguém que não sabe de onde você conseguiu o número dele, como que você pegou o contato dele. Isso sempre foi muito irritante e eu nunca quis trabalhar dessa forma. Então, nas nossas ações de ponto de venda, nas nossas ações comerciais, nas promoções que nós fazemos para os nossos clientes, a gente sempre tem uma abordagem transparente. Então, para quem a gente liga, para quem o nosso cliente aborda, tanto pelas redes sociais quanto pela marketing offline, ele de alguma forma ele já teve um contato com a empresa. E eu acredito que esse cuidado ele é muito importante para os resultados dos nossos clientes. A organização da LGPD dentro do ambiente corporativo é realizado de forma exclusiva por cada empresa. A ideia é garantir segurança tanto para os seus clientes quanto para os seus funcionários. Aqui na agência a gente sempre tenta fazer os processos de uma forma mais simples possível. Então, nós temos um termo, né? Apesar de ser uma agência que trabalha muito com o ramo digital, é no papel. Então, nós temos um termo de tanto proteção dos dados da pessoa, como o uso de direito de imagem, como autorização de compartilhamento dos dados, né? Que é uma coisa que toda empresa tem que trabalhar hoje. Se você tem uma empresa e tem os dados do cliente no seu celular, dentro do sistema, isso tem que ser renovado, isso tem que ser feito. Nós temos uma cliente aqui, ginecologista, que ela tem mais de 10 mil contatos dentro do sistema dela, e nós tivemos que fazer todo a autorização, né? Todo o recadastramento para que nós pudéssemos ter em posse esses dados e deixar bem transparente que nós não iríamos usar ele para outro fim, seja comercial ou compartilhar com outras empresas. Os colaboradores são beneficiados com o armazenamento dos dados deles, né? E também tem essa consciência relacionada aos dados dos clientes, né? Porque você imagina que a gente tem uma quantidade enorme
de dados de vários clientes. Então, tem cliente nosso que tem 20 mil clientes no banco de dados, tem cliente que tem 500, não importa, o princípio é o mesmo, né? O respeito pelos dados dos clientes, independente de lei existir ou não. O descumprimento da LGPD pode envolver multas com potencial de quebrar negócios, bem como a proibição total e parcial de atividades voltadas ao tratamento de dados. Além das consequências legais de não cumprimento da Lei de Proteção de Dados, para nós, como agência de publicidade, como uma empresa que faz campanhas, tanto na internet quanto no meio offline, é uma consequência irreversível, né? Você imagina, a gente faz uma produção que dura 5, 10, 30 dias e aí na hora dessa produção ir para o mercado e convencer outras pessoas de comprar o produto do nosso cliente, aparece uma pessoa que não autorizou o uso de imagem dela, ou numa campanha de disparo de ações que você deve receber aí, seja por SMS, seja por e-mail, seja por ligação, você recebeu uma ligação que você não sabe de onde veio. Então isso feito da forma correta, ela tem fortes vantagens para os nossos clientes, e feito da forma errada, ela pode comprometer todo um projeto que em algumas oportunidades é impossível fazer novamente. Localizada em Rondônia, a agência de publicidade Janela Aberta atende tanto no offline quanto no online, conforme as necessidades de seus clientes. Nem sempre o digital atende aos pedidos solicitados, então outros meios de comunicação são usados. Em alguns casos, nós fazemos o uso das mídias tradicionais, né, de massa, como a TV, o rádio, outdoors e outras campanhas de abordagem direta, e também o digital, né, que é um investimento barato e que todo mundo hoje tem acesso. Então, além do trabalho das campanhas para conversão em novos clientes dos nossos clientes, nós também fazemos muitos vídeos. Então, o vídeo hoje ele se tornou uma ferramenta muito importante, tanto de registro, né, do histórico da empresa, dos eventos da empresa, do que está acontecendo, como também uma forte ferramenta de vendas e de crescimento para os nossos clientes. A Janela Aberta vem com a missão de transformar o setor de marketing das empresas que são nossos clientes. Então, o digital ele trouxe grandes transformações, ele trouxe grandes avanços, mas as grandes empresas, quem quer realmente grandes resultados, precisa de uma profissionalização. Então, nós atendemos clientes que já têm uma noção da importância do digital, pegamos aquilo que é um senso comum e transformamos numa profissionalização usando também o offline e a ligação com o comercial também. Além das grandes empresas que nós atendemos hoje, em 2022 nós temos um plano de atender em pequenas e médias empresas e passar um pouco do nosso conhecimento, né? Seja da importância dos vídeos, da importância do marketing, da lei de proteção de dados, porque um mercado bem informado é um mercado bom para todos. E é com essa grande iniciativa que nós encerramos o programa de hoje. Quer rever este e outros episódios do Amigos da Amazônia? Acesse o canal da AmazonSat no YouTube, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!